Olá, vamos começar hoje lendo um versículo do Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre pessoas e coisas. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. A palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E não há nada, não existe objeto nesse mundo que tenha mais valor do que eu, do que você. Porque Deus nos viu quando nós estávamos ainda sem forma. Hoje eu vou contar uma história muito triste, uma história muito triste mesmo. A minha mãe tinha duas amigas, duas senhorinhas, e uma delas um dia foi lavar louça. Ela estava na pia, e a gente sabe que quando a gente tem mais idade, a gente vai perdendo mobilidade, vai perdendo reflexo e vai perdendo um monte de coisa. É do organismo humano isso. No que ela estava lavando louça, ela deixou cair um prato. O seu genro, que morava na casa, ficou muito enfurecido e deu-lhe um empurrão, que ela caiu e quebrou uma parte do corpo. Essa senhorinha foi para a cama e ela continuou doente. Inclusive, eu fui na casa dela, eu orei com ela, mas essa senhorinha morreu. E eu fiquei muito triste mesmo com aquela história, porque aquela senhorinha morreu por causa de um prato. Na casa da minha mãe a gente tem uma política assim: quebrou um copo, quebrou um prato, todo mundo corre, todo mundo ajuda, joga os estilhaços no lixo e ninguém mais fala sobre aquilo. Não tem essa coisa de ficar brigando porque você quebrou a vasilhinha que eu ganhei, não sei de quem, não sei aonde. Eu também gosto muito de coisas. Quando eu viajo, eu trago coisas, eu tenho alma de colecionadora, eu me apego em objetos também. Só que a gente tem que entender que por mais que você goste, por mais que você estime qualquer tipo de objeto, isso nunca terá o valor de um ser humano. Nunca se pode comparar com um ser humano, porque a gente tem que entender que nós não há necessidade de nós nos apegarmos a objetos, não importa o tamanho, carro, barco, casa, nada disso tem mais valor do que um ser humano. Que Deus nos abençoe a conseguir entender isso e praticar esses desapegos.